Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu estou na companhia do engenheiro civil Pedro Leite. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Paulo? Muito obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Bacana, cara, bacana. Não, prazer é meu. Eu estava te contando antes da gente começar que eu conheci você através da Isa Arroio, né? Ela falou, ó, pô, fala com o Pedro e tal, seria massa convidar ele para o podcast. Eu disse, pô, com certeza. E aí eu não conhecia seu trabalho, eu conheci através dela e eu gostei muito, cara, da forma como você se comunica na internet. Então, assim, você é muito descontraído, você passa muito conteúdo ali, mas sempre de uma forma bem. Enfim, você se comunica muito bem. E mesmo eu não sendo da área, mesmo eu não fazendo projetos elétricos, mas eu conferi algumas das suas lives e gostei muito do teu conteúdo, cara. Então, parabéns, tá? Obrigado, Paulo. E a ideia é justamente essa do Instagram. Estou começando agora, né? E de trazer de uma forma mais simples, de uma forma que as pessoas consigam entender a importância do projeto hidrossanitário, que muitas vezes na faculdade é passado tão rapidamente, tem uma grade tão curta, e devido à minha experiência, eu estagiei em 3 empresas diferentes, trabalhando com hidráulica, eu posso estar compartilhando e ajudando o pessoal que está saindo da faculdade ou está querendo começar a ingressar nessa área. Bacana, bacana. E, Pedro, é o seguinte, as perguntas que eu tenho hoje para você são sempre perguntas bem gerais, só que perguntas que é sempre bom ouvir suas experiências, o que é que você passou na prática, porque eu acredito que o maior ensinamento que uma pessoa pode ter e pode passar para outra é justamente aquele ensinamento vindo do campo de batalha, né? Então, assim, Isso. hoje a gente vai falar de coisas que você estudou, as coisas que você também vivenciou na sua profissão, ou como estagiário e agora como profissional. Eu acho que justamente são essas coisas do campo de batalha que fazem a diferença. E, gente, antes de eu começar aqui com as perguntas com o Pedro, só alguns avisos. O primeiro aviso clica aqui embaixo, o primeiro link, está um link para você se cadastrar no podcast, cadastrar o seu e-mail no podcast, para você só vai receber 2 e-mails por semana com os links dos episódios. Todos os links das redes sociais do Pedro vão estar nas anotações do podcast, lá no site, a gente tem um site agora, e eu também vou colocar na descrição do vídeo no YouTube, beleza? Então, confere lá as informações do Pedro. E se você está escutando esse podcast aqui, vai agora no Instagram lá do Pedro, manda lá no direct dele. Estou escutando seu podcast com o Paulo, beleza? Manda lá que a interação vai ser massa. Pois é, Pedro. Então vamos lá. Antes da gente começar, deixa eu só te apresentar. Como eu já falei aqui, você é engenheiro civil, você é especialista em desenvolvimento de projetos hidrossanitários em BIM, e aí você utiliza o Autodesk Revit, não é, Pedro? Exato, exato. Então aí eu estou trabalhando com hidráulica, já fiz projetos em outros softwares que tinham a base como CAD, comecei a projetar Entendi. no CAD, mas ainda na faculdade eu percebi essa onda de migração do CAD para o Revit, e dentro do escritório onde eu estava, o meu papel como estagiário era auxiliar nessa migração do escritório para o Revit, e foi aí que eu comecei a aprender, comecei a estudar. Então eu desenvolvi ainda na faculdade é, vários projetos dentro do Revit. Meus trabalhos da faculdade eu entreguei todos no Revit. Era Bacana. obrigatório? Não, não era. Mas foi a forma que eu encontrei de estar aprendendo, estar colocando na prática. O escritório onde eu trabalhava, que eu aprendi o Revit, eu entreguei meus projetos da faculdade no Revit. E hoje eu tenho um curso com mais de 100 aulas de Revit, porque é por causa dessa vivência, né? Eu já passei de turma presencial, eu passei de 50 alunos, e no meu curso online eu já passei de 150. Então já estão Caramba, que 200 massa. alunos meus de Revit. É um software que eu sou apaixonado. Bacana, bacana, cara. Não, muito legal. Eu acho que essa é a melhor maneira de aprender. Tipo, você está na faculdade, você não tem o que perder. Teoricamente, não é que o aluno de faculdade tem tempo, mas teoricamente ele tem mais tempo do que se ele tivesse à frente de uma empresa, se ele tivesse trabalhando, né? Assim, numa empresa como funcionário. E eu também aprendi assim, eu também desenvolvi meus projetos em Revit na faculdade, e foi isso que realmente me ajudou a estar na frente nessa questão do BIM.
Que legal, cara, que legal. E hoje você poder utilizar esse conhecimento, essas sacadas nos teus treinamentos online é muito bacana essa, enfim, toda essa experiência, essa ideia, beleza? E aí, Pedro, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: na sua opinião, quais são as vantagens de desenvolver projetos hidrossanitários em BIM? Ixi, aí são várias, né? Eu não vim preparado, não vim com uma cola aqui para o Nada, podcast é para essa a intenção do ser, podcast, ser bem é natural. totalmente informal. Eu vou falando aqui, eu vou lembrando, então vai ser do jeito que for saindo da cabeça. Não, com Então, a certeza. primeira coisa que eu penso de tudo é que o Revit é um software da Autodesk específico da construção civil. O AutoCAD não, o AutoCAD é um software genérico para desenho técnico. Então, Entendi. quando você desenha uma tubulação lá no CAD, é uma linha. Agora, quando você vai fazer lá no Revit, não é uma linha, tem um comando próprio que é a de tubulação. E daí você vai escolher o tubo. Então, vai lá, dei o comando do tubo, que é o PI. Então, dei PI lá, abriu o tubo. Daí eu vou escolher o tubo. Eu vou querer um PVC branco, eu vou querer um PVC marrom, vai ser aço, vai ser cobre, PPR, água térmica. Tem todas aquelas opções com os diâmetros. Isso já dá uma facilidade imensa de eu não errar com diâmetros que não existem daquela tubulação, porque o Revit só me dá aquilo. E daí traz as informações, todas as informações já catalogadas da fabricante, que a fabricante fornece para você esses arquivos do Revit. Então, quando você vai fazer uma conexão, não é mais linha, não é um bloco, tem um comando de conexão. Quando você vai colocar um registro, tem um comando de acessórios. Então, o seu quantitativo é muito preciso. Então, você sai ali modelando, projetando e automaticamente já vai gerando um quantitativo preciso com a descrição do fabricante. Isso é uma das vantagens indescritíveis. Outra vantagem é que todos os softwares BIM, eles trabalham com um modelo 3D. E quando a gente fala em modelo 3D, então eu estou ali desenhando na planta, a planta baixa mesmo, e enquanto eu desenho na planta, já está saindo, os meus cortes estão ficando prontos, os meus isométricos estão ficando prontos, todo o modelo em 3D está acontecendo enquanto eu desenho um tubo ali na planta. Já quando a gente trabalha no CAD, você tem que fazer a planta, depois se você quiser fazer uma vista, um corte, você tem que fazer a vista e o corte. Se você for fazer um 3D, você tem que fazer o 3D, enquanto isso no Revit acontece tudo de forma simultânea. Outra coisa que a gente tem é a visibilidade. Como você trabalha com modelo 3D, eu consigo muito mais facilmente enxergar pontos de interferência do meu projeto com janela, com porta. Ali no CAD, você desenhou na planta, mas você não sabe se está pegando uma janela ou não. Você supõe que não, né? Você olha ali o peitoril e tudo mais. E não, mas ali no Revit você tem certeza, porque você olha no 3D, a sua janela está ali, seu tubo está aqui. Mesma coisa para viga, para pilar, então eu sei onde tem viga, onde tem pilar, é muito mais fácil visualmente de enxergar. Se já não bastasse a questão da visual, de você enxergar as interferências, ainda você consegue dentro do software passar ali um clash detect, rodar ali um teste para ver se ele está trombando com alguma coisa da estrutura e ele te fala e ele aponta, ó, nesse lugar está errado, aqui está pegando uma viga, aqui está pegando um pilar. Então, são inúmeras as vantagens. Eu poderia listar várias outras, mas não vou prolongar muito aqui. Eu acho que essas são as principais das que eu falei agora. Bacana, bacana. Cara, eu acho que na questão do... toda vez quando alguém especialista na área do BIM chega aqui no podcast, eu sempre gosto de perguntar isso, porque eu acho que cada um, meio que a gente tem a definição padrão do BIM, que tem a questão das informações, tem a questão do 3D, mas sempre tem alguma especificidade de alguém, sempre alguém traz uma nova perspectiva para isso. E eu acho que essa questão realmente de você poder organizar o seu modelo, onde você já tem um comando específico para você fazer aquilo, e o próprio programa já tem alguns recursos para não te permitir colocar a peça errada, por exemplo. Cara, eu acho que isso já é uma grande vantagem que, por exemplo, num ambiente CAD você não tem. No ambiente CAD, imagina se a gente fosse fazer o quantitativo por blocos do CAD. O quanto de bloco sobreposto que ia ter, tá ligado? E aí você, Exato. enfim, e aí um monte de linha aqui no eixo Z, o começo da linha está no 0, o final da linha está no 1000. Então, assim, eu acho que isso é realmente
o BIM ele nos traz essa possibilidade da gente errar menos e da gente visualizar o projeto melhor, né? Então, acho que são realmente as grandes vantagens de você utilizar uma tecnologia dessa. E aí, Pedro, me fala, hoje você utiliza o Revit, mas você já utilizou algum outro software BIM para projetar em hidráulica? Eu já usei outros softwares, né? Eles ficam entre um meio termo entre o CAD e o BIM, mas eu não considero eles Entendi. extremamente BIM. Eu já usei o CAD Proj, Pro Hidráulica, deve ter um outro terceiro que eu não lembro o nome. Eles Entendi. já são um pouco mais avançados do que o AutoCAD, mas eu não acredito que eles trabalhem de forma plena com o BIM como o Revit. Perfeito. Porém, né, abrindo aqui, né, a cabeça de quem está ouvindo também, abrindo possibilidades, eu, Pedro, utilizo o Revit porque os escritórios que eu trabalhei utilizavam o Revit, foi onde eu aprendi e é onde eu sei desenvolver de forma mais livre e autônoma os meus projetos. Mas tem um concorrente, que é a da AutoQI, que é o QI Builder hidráulico de hidrossanitário, que é quem eu escuto que utiliza, né? Eu estou no meio, Sim. sempre fala muito bem. Inclusive, é um software que eu estou cogitando aprender e talvez migrar, dependendo das vantagens, né? Eu tenho escutado que para dimensionamento ele é melhor do que o Revit. O Revit é um software muito bom para modelagem, a aparência. Se for discutir a aparência de projetos, não tem como discutir que no Revit fica muito mais bonito. Sim. A estética é muito boa, mas quanto a dimensionamento, o que eu tenho ouvido aqui, o da AutoQI, é um pouco favorável. Como eu, Pedro, prefiro dimensionar nas minhas planilhas, eu não sinto tanto essa falta, mas ainda abrindo possibilidade para quem está ouvindo. Então, tem esse do QI Builder, que é muito bem falado no mercado, que é de hidrossanitário também, e é BIM, e atende sua demanda BIM aí. Bacana, bacana. Gente, eu vou deixar o link aqui desse software, dos sites desses softwares aqui embaixo, que o Pedro comentou, só para quem tiver curiosidade de dar uma olhada. Mas muito bacana, bacana. E eu acho que no final das contas, como você falou, tipo, talvez exista outro software que faça um dimensionamento melhor, só que no seu fluxo de trabalho, Pedro, o que resolve o seu problema são as planilhas que você já tem um fluxo de trabalho bem definido e essa interação das planilhas aí com o Revit e tal. Eu acho que no final das contas o que mais importa é isso, é você ter um fluxo de trabalho inteligente. Porque se você não tiver esse processo, você pode utilizar um software que faça tudo dentro dele, mas se você não tiver um fluxo inteligente, você vai acabar não entregando um projeto no tempo produtivo aí, né? Exato, e eu concordo plenamente com isso. Eu até falo assim para os meus alunos, né, que quando eu estou os dimensionamentos hidrossanitários, em sua maioria, são cálculos muito simples, muito fáceis de ser realizados. E quando eu estou ali calculando dentro das minhas planilhas, eu tenho uma compreensão maior do plano geral do meu projeto. Então, eu sei o que está acontecendo. Se eu não faço esse dimensionamento meio que manual através das planilhas, eu sou meio que tirado a parte do processo e o software roda sozinho, e eu acabo não entendendo muito bem a questão de pressão, perda de carga ali, por que tal eu vou precisar aumentar esse diâmetro e tudo mais, e o software ele é extremamente lógico, e às vezes eu costumo falar assim, né, que a engenharia não é uma ciência exata, ela não é uma Sim. ciência exata, ela tem vários pormenores, se você pegasse para fazer o mesmo projeto hidrossanitário, saíram projetos totalmente diferentes, não quer dizer que um esteja certo, o outro esteja errado, a engenharia é assim, se cada uma pessoa que estivesse ouvindo esse podcast fosse fazer o mesmo projeto, ia sair todos projetos diferentes, porque não é uma ciência exata. E daí, quando você passa isso para o software, ele vai tentar te padronizar uma coisa que às vezes não seja a melhor solução. Por exemplo, eu, Perfeito. Pedro, quando trabalhava para obras com mais 30 pavimentos, obviamente que eu especificava tubos de PVC marrom 20 milímetros, porque acabava impactando no orçamento. Mas quando eu pego uma residência de alto padrão, um tubo de 20 milímetros para um tubo de 25 milímetros, financeiramente, é pouquíssima diferença. Então, se o software fosse rodar, ia ter vários trechos que ele colocaria 20 milímetros. Eu, Pedro, nessas residências não coloco 20 milímetros, coloco Entendi. 25. Por quê? Porque me dá uma segurança de pressão.
além de me dar uma segurança de pressão, menor risco de entupimento, porque um tubo de 20 milímetros é muito pequeno, qualquer coisa que cair lá de argamassa, não sei o que, vai entupir o teu tubo. Então eu trabalho com uma segurança maior que o software não entende. Por quê? Porque não é exato, é uma ciência de experiência própria, de vivência de projeto e de obra, que eu não gosto de deixar para o software, eu gosto de botar minha mão e definir ali no meu projeto como que eu vou fazer. Bacana. Não, e eu acho que esse feeling do projetista, essa noção do projetista, ela é isso aí que nenhum software vai conseguir substituir nunca, sabe? Porque o software ele justamente serve para automatizar essas atividades mais repetitivas de visualização, de detalhamento. Mas assim, esse feeling, como você falou, eu estou fazendo uma residência de alto padrão. Por que eu vou colocar aqui? Eu sei que passa no cálculo, mas por que eu vou colocar? Se eu tenho uma opção. Então é interessante isso que você está comentando, eu acho bem importante. E aí, Pedro, falando sobre BIM, então você é um cara que você veio do CAD, passou por alguns softwares ali que não eram tão BIM assim, e hoje você está num software que é o maior software BIM do mercado, goste ou não, é o Revit, com certeza é o software BIM mais utilizado no mundo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você consegue, como é que você pode projetar em BIM se as outras partes envolvidas ainda estão no CAD? Como é que você faz isso? É uma questão muito simples. Obviamente, você perde a construção como em si, perde uma qualidade se os seus outros softwares não estão. Mas sempre chega para mim, eu diria que 80% das vezes, a arquitetura vem em DWG ainda. Foi feita no CAD. Entendi. A estrutura, já não. A estrutura vem em FC, que é a linguagem universal do BIM. Ela normalmente foi feita ou no TQS ou no Eberic, e chega em mim em FC, então já é um modelo 3D. Então, ali é suficiente para mim. Já facilita, Agora, né? já facilita, visualmente ótimo. Agora, quando a gente está falando de uma arquitetura, que na maioria das vezes vem em DWG, você vai ali no Revit, você gerencia um vínculo, gerenciar vínculo nada mais é do que colocar uma base ali para o teu projeto, tem a opção do DWG. E daí você vai projetar como se estivesse projetando no CAD. A base vai estar em CAD, não vai estar em 3D, ela vai ser em 2D, você vai ver ela na planta baixa, mas a tua tubulação vai estar em 3D. Então, é uma mescla aí. Dá para você tranquilamente colocar essa base de CAD dentro do seu Revit, ela vai ficar em 2D, só que na hora que você estiver projetando, a sua tubulação vai estar em 3D, vai estar atendendo os parâmetros BIM, e é o que eu faço. Depois, quem estiver assistindo aqui quiser ver um projeto meu com base de CAD, pode me mandar um direct lá no Instagram, falou assim, você consegue me mandar um projeto teu, onde a base era do CAD, para eu ver como que fica? Eu acho que fica bonito, esteticamente fica legal, atende bem. Obviamente que a gente acaba, a construção em si acaba perdendo, né? Mas dá para fazer tranquilo, não é dor de cabeça isso. Não, perfeito. Eu acho que acaba, como você falou, acaba perdendo porque justamente a questão da incompatibilidade das checagens, apesar de que quando você tem a estrutura, né, que chega em FC, aí também já resolve muito essa parte de interferência, né? Mas a arquitetura de qualquer jeito vai ajudar, porque talvez se você tivesse um 3D ali, você poderia até bolar uma solução, não sei, em algum ponto específico até diferente. Porém, você trabalha com o que tem, né? Você não vai deixar de trabalhar em BIM porque a galera não está trabalhando em BIM ainda, não é, Pedro? Exato. Assim, um ponto que eu sinto muita dificuldade ali com a arquitetura em DWG é a cobertura. Que Entendi, normalmente os cálculos de inclinação são feitos errado e aquela cobertura não bate, e daí quando você está entendi. no CAD você não consegue ver, mas quando você já está num arquivo 3D, seja feito em Revit ou feito no ArchiCAD ou em outro software BIM de arquitetura, já é muito mais visual e a gente consegue corrigir e trabalhar junto, né? Você comentou da Isabela no começo, a Isabela trabalha em BIM, e aí tem um fluxo muito bom de trabalho nosso, de eu conseguir Entendi. parar e dar um feedback para ela, isso daqui, se você mexer nesse detalhezinho, já vai melhorar muito o meu projeto hidrossanitário. E o BIM é ter essa consciência do todo, da obra no todo. Então, eu não projeto só o hidro e acabou. Então, eu projeto pensando na estrutura, eu projeto pensando na arquitetura, eu projeto pensando como vai ser executado. Então, se todo mundo que está trabalhando em BIM tiver essa consciência, né, que faz parte, né, que o BIM tem 3 pilares, né, que são os processos, as pessoas e a tecnologia. Se as pessoas estiverem trabalhando em BIM,
com essa consciência do global, aí sim você vai estar entregando para o cliente a melhor solução. Bacana, bacana. E, gente, como o Pedro comentou aí da Isabela, cara, eu não sei se a Isabela utiliza o ArchiCAD ou ela utiliza o Revit. Eu acho que é o Revit, né? Ela utiliza o Revit e agora ela está migrando para o ArchiCAD. Ah, Tá? O perfeito. Revit ele é bem legal no sentido em que você consegue fazer todas as disciplinas de engenharia dentro dele. Porém, tem Sim. softwares em particular que às vezes acaba suprindo mais. Então, quando a gente pensa no Naquela disciplina global, específica, né? a gente fala, nossa, o Revit desponta. Por isso que a gente vê tanto uso dele. Agora, quando a gente começa a separar, daí a gente vai ter o K-Builder, que vai ser para hidrossanitário legal, o K-Builder de elétrica também é bem legal. Tem o Eberic para estrutura, o TQS para estrutura, a ArchiCAD para arquitetura. Então, aí a gente tem um universo de softwares BIMs que todos conversam na linguagem IFC. Então, você Entendi. fica sossegado para usar qualquer um, que todos vão conseguir trabalhar com IFC de outro software. Não, bacana, bacana. E até 2 comentários. Gente, a Isa Arroio, ela é arquiteta especialista em arquitetura modular. Eu vou deixar aqui nas anotações do podcast, o podcast que eu já gravei com ela. Então, confiram lá, se vocês se interessam por esse assunto, confiram lá. E, Pedro, só falando do ArchiCAD, só porque você tocou no assunto, é interessante comentar. O ArchiCAD é interessante que nessa última versão agora, eles estão querendo utilizar, parece que eles estão querendo fazer como se fosse o Revit. Eles estão querendo ter uma integração maior agora entre as disciplinas. Então, eles parece que inseriram dentro deles, dentro do software, os outros recursos das outras disciplinas. Eu não tenho certeza. Eu conversei sobre isso também com a Raquel Smith, que é uma arquiteta especialista em ArchiCAD. Eu vou também colocar aqui nas anotações do podcast, o podcast dela para quem quiser conferir. Mas muito bacana isso, Pedro, muito bacana. E aí, continuando aqui a nossa conversa, Pedro, uma coisa que eu acho que vai ser muito legal de quem está hoje trabalhando em CAD, ouvir você falar. Na verdade, é o seguinte: muita gente hoje ainda está trabalhando com CAD ou ainda está numa empresa que está fazendo projeto hidrossanitário no CAD. E aí, a pergunta mais importante nesse caso: como migrar para o BIM? Como é que você aconselharia esse processo da melhor maneira possível para a pessoa sair do CAD para o BIM, a pessoa tendo que todo dia estar desenvolvendo projeto e não podendo parar ali para migrar de uma vez? Qual o conselho que você daria? Eu acho que você já começou falando, dando a resposta ainda, tendo paciência. Você está produzindo e você não tem tempo, porque a gente também tem muita gente aí que está recém-formada e a gente sabe que o seu horário de projeto não está 100% fechado. Dá para você É migrar verdade. 100%. Agora, se você está ali na correria e seu projeto você não consegue parar para migrar, comece aos poucos. Faça no CAD, entrega no CAD, depois separa um tempo para estudar, refaz o mesmo projeto, modelando ele no Revit. Eu fiz muito isso. Fiz no CAD, porque eu precisava que fosse rápido. Então, agora que depois que eu fiz, eu passo, copio ele para o Revit. E é muito legal, isso é um aprendizado, porque na hora que você faz, você começa a ver, nossa, eu não pensei nisso na hora que eu realizei no CAD, isso daqui não vai dar certo na obra, não vai ficar legal, e você começa a ver. Eu percebo muito isso no forro. Todas as empresas que eu trabalhei, eu peguei um processo de migração de CAD para o Revit nelas. E quando eu estava Legal. passando num projeto feito de hidrossanitário para o Revit, dentro de uma das empresas bem grandes ainda da maior construtora aqui do sul do país, eu peguei, chamei o meu chefe e falei assim, ó, essa tubulação que foi prevista aqui de esgoto não cabe dentro do forro. Então, vocês entregaram isso no CAD, mas isso daqui não existe, porque na obra não vai existir, porque o tubo tem essa altura, a caixa sifonada tem essa, isso daqui não cabe dentro desse espaço de forro que a arquitetura preveu. Mas no CAD tudo é aceito, porque é linha, é 2D. E quando está Entendi. trabalhando no Revit em 3D, você começa a pegar essas incompatibilidades. Então a ideia, faz no CAD, depois passa para o Revit. Por que eu costumo dizer? As pessoas falam assim, nossa, o Revit é mais rápido. Não é. Eu vou desmistificar isso. Tá bom? Não é. Se você não, ainda mais na hora que você começar, a sua produtividade vai cair, porque você não manja do software e você está ali aprendendo tudo de novo
que são processos totalmente diferentes, você não leva nada do CAD para o Revit, é um pensamento todo novo, uma concepção toda nova de projeto, e daí sua produtividade vai cair, e conforme o tempo você vai começar a alcançar uma produtividade que vai se equiparar à produtividade que você tinha do CAD, então você vai produzir na mesma velocidade, porém você vai estar entregando um produto 1000 vezes melhor. Então você vai, depois no começo, você perde produtividade, depois você alcança depois seu nível de produtividade, mas com um produto de qualidade muito melhor. Então, você vai estar muito mais detalhado, muito mais específico, realmente uma mini construção do que vai ser executado ali, um modelo fiel ao que vai ser executado, que é infinitamente melhor aí para o seu cliente, para as manutenções futuras, reformas futuras e tudo mais. Então, Legal. a primeiro momento você vai sofrer, não se desespere, mas daqui a um tempo você vai se apaixonar e nem vai querer mais chorar com as dores de cabeça que você teve no começo. Não, cara, você falou uma coisa agora que eu gostaria de expandir esse comentário. Você falou uma coisa muito interessante que eu acho que é isso que está faltando, e principalmente na galera hoje que trabalha com treinamentos BIM, trabalha ensinando o Revit, independente da área, tá, gente? Mas é um problema que a gente tem. É que é o seguinte, eu concordo 100% com o que você falou. Eu já trabalhei numa empresa de implementação BIM, eu trabalhei implementando o BIM lá, eu comecei como estagiário, depois fui contratado, depois meu chefe saiu, fiquei lá encabeçando a implementação BIM. E uma coisa que eu percebi é o seguinte, muita gente vende o BIM, ou em seu treinamento, ou a pessoa quer oferecer serviço para outra empresa, e a pessoa sempre vende o tempo. Não é mais rápido, não, você vai diminuir. E outra coisa, gente, quando a gente observa o ciclo total da obra, projeto, obra, enfim, todo esse ciclo é mais rápido mesmo. Porque o seu projeto agora vai resolver muito mais problemas na obra do que se fosse em CAD. Só que quando a gente isola só a fase de projeto, essa realidade é um pouquinho diferente. Eu concordo com você, Pedro. A gente percebeu lá na empresa que a gente, primeiramente, quando a gente começou, o primeiro projeto que foi em BIM, foi um terror, cara. A família dava errado, a galera dava errado no arquivo, e aí a gente voltava para corrigir uma coisa, o template faltou uma informação, enfim. Teve aquele terror inteiro e a gente demorou 2 vezes mais do que se fosse fazer no CAD. E aí, depois, quando os projetos foram passando, a gente percebeu que a gente fazia mais rápido, mas a gente ainda não estava fazendo tão rápido quanto no CAD. E nisso aí que você falou, que é uma coisa que ninguém fala. Pô, você não vai, no longo prazo, você não vai conseguir, tipo, você faz um projeto no CAD em um dia. Com o Revit, você vai fazer em 2 horas. Não é assim, tá ligado? A produtividade, ela meio que vai se equiparar aí. Só que quando você pensa na obra no todo, né, cara, assim, pensando em todas as outras fases posteriores, aí é que tá o maior ganho do BIM. Não é isso? Eu acho assim que para dar um exemplo para o pessoal que talvez ainda não trabalhe com o BIM para você entender. Lá no o Revit, ele diminui muito seu trabalho manual. Então, questão manual diminui muito. Por exemplo, enquanto você teria que desenhar a parede na planta e depois desenhar a parede no corte, isso realmente não existe no Revit. Você vai Verdade. fazer em um e no outro vai sair já automaticamente. Então, esse trabalho manual, você ganha tempo. Então, Pedro, por que não é mais rápido? Porque você perde, não diria perde tempo, mas você investe tempo detalhando. Ali no CAD, enquanto você selecionaria o layer parede e desenharia a parede, no Revit não é assim. Você vai escolher a parede, você vai detalhar aquela parede. Então, ela tem bloco de alvenaria. O bloco de alvenaria vai ser quantos? Vai ser 9 centímetros. Daí vai ter quanto de chapisco, vai ter quanto de Você já tem que reboco. especificar isso no Você modelo. especifica todas as camadas. Depois você consegue extrair um quantitativo de volume de reboco, quantidade de revestimento, mas tudo isso você especifica ali na parede. Então tem muito mais um trabalho mental, intelectual de você projetar mesmo. E você perde tempo de trabalho manual. Então no CAD você não teria tão trabalho
intelectual, apenas reproduziria ali, seria uma continuação do computador. Agora, no Revit, no software BIM, você leva um tempo pensando, planejando qual que vai ser aquela espessura real da parede na obra, quais que são as camadas daquela parede. Depois de especificado isso, você ganha tempo no trabalho manual, mas acaba que o tempo total acaba sendo o mesmo nos dois processos. Mas aí você me pergunta, é melhor uma parede totalmente detalhada, com todas as camadas que vão ter na obra, com onde eu consigo retirar quantitativo, ou 2 linhas no CAD sem informação nenhuma, né? Não, Então é perfeito. isso que a gente pega. E outra coisa que eu só adicionaria no seu comentário seria o seguinte: a gente investe mais tempo no Revit, porque tem muita coisa que em Revit você é obrigado a solucionar em projeto, que no CAD só apareceria aquilo na obra. Então, Exato. assim, muita coisa, principalmente do 3D. Eu sei que o BIM não é só 3D, o BIM é informação, mas o 3D é uma grande parte do BIM. Porque o 3D ele nos ajuda a identificar melhor essas interferências, e aí você começa a pensar em coisa que no CAD você só pensaria na obra. Só que muita gente, o pessoal que trabalha só com projeto, é difícil ver isso, porque o cara só está vendo, olha, em CAD eu faço o projeto em 5 dias, no Revit eu quero fazer em 3. E aí ele vê que ele não consegue fazer em 3. Ele está fazendo o mesmo projeto, está trabalhando, está entregando mais coisas, e ele está dizendo, pô, eu estou levando 5, estou levando 6 dias no começo, só que ele não percebe que o ganho principal está aí. Tá? Você prever essas coisas que no CAD não aconteceria e o problema Exato. estaria na obra, né? Se a gente pensar num exemplo de hidrossanitário, que é a minha área, né? Então, lá no CAD, a gente desenharia a tubulação em planta, então passou um tubo aqui, passou outro tubo aqui, e tudo ok. No Revit, não, eu tenho que dar uma altura, senão os Verdade. tubos vão ficar pegando um no outro. E daí eu começo a ver se aquilo vai me atender, se aquele forro vai me atender ou não. Ou se eu vou precisar de mais espaço, ou se eu vou precisar prever um desvio na tubulação, porque eu preciso definir aquela altura e trabalhar com a altura dos tubos. No CAD, não, você só desenha a linha e fica no imaginário qual que é a altura na obra, eles decidem. No Revit, não, eu já projeto sabendo onde vai passar cada tubo, quem vai passar por cima, quem vai passar por baixo, se tem espaço suficiente para eles. E isso que demanda esse tempo intelectual que a gente está conversando. Bacana, bacana. Não, é isso aí, cara, é isso aí. Então é isso, gente. Se você está interessado em aprender mais sobre projetos hidrossanitários em BIM, segue esse cara, ele é o cara. Vou deixar os links dele aqui embaixo, como eu já falei, e dá uma olhada lá, confere lá o trabalho do Pedro. E aí, Pedro, agora vamos falar, para terminar essa gravação, esse podcast, vamos falar agora de você. Você tem, eu anotei aqui para a gente conversar, você tem um evento que aí eu não sei se foi um evento que você fez uma vez, se você vai fazer o mesmo evento, que é o evento Desencana, beleza? E aí eu pesquisando lá no seu Instagram, eu vi que você realizou esse evento, acho que foi em setembro, outubro do ano passado, não é isso, Pedro? O Desencana eu acho que rolou em dezembro. Eu Dezembro, sempre sim, dezembro. faço vários eventos no Instagram, mas o Desencana eu acho que foi o último que eu fiz, dezembro agora. Ah, bacana, bacana. E aí, cara, fala um pouquinho aí sobre esse evento Desencana, ou sobre teus eventos. Quando é que você vai realizar um próximo evento aí para a galera acompanhar? Então, o Desencana, né, é um evento 100% gratuito, aconteceu no Instagram, mesmo lives todos os dias por uma semana, e ele surgiu dessa demanda das pessoas ficarem me perguntando da atualização da norma de água fria e água quente, que aconteceu o ano passado, 2020 mesmo. Então, a norma foi Entendi. atualizada, e eu sempre recebia perguntas delas e tudo mais, e eu percebi que as pessoas não tinham noção de norma, que elas nunca pararam para ler as normas por completo. E daí foi assim que nasceu o Desencana, uma semana que foi voltada totalmente para as normas de hidrossanitários, de esgoto, águas pluviais, água fria, ventilação. E daí então, estão lá disponíveis, né? A água quente está disponível ainda lá no meu Instagram. Se você chegar no IGTV, essas lives estão lá. E eu dissequei os principais pontos da norma, de cada disciplina. Então, essa foi a primeira edição do Desencana. O que eu estou preparando para a segunda? Provavelmente vai acontecer em março. Ainda não tem data certa, mas provavelmente seja em março. Para não Entendi. repetir o conteúdo, até porque esse conteúdo já está disponível lá para quem quiser assistir,
a gente vai falar sobre o processo do projeto hidrossanitário. Então, como começa? Então, por exemplo, para começar um projeto hidrossanitário, você tem que consultar a concessionária da cidade, porque cada concessionária tem diretrizes diferentes. Então, na minha cidade não é igual à sua. Vão ter demandas diferentes, requisitos diferentes. E daí eu vou passar pelo esse processo desde o começo, como que você realiza, como que você faz, Bacana. até o passo a passo de cada disciplina de projeto. Então, por onde eu começo, o que que eu faço, um checklist do que fazer. Então, os processos de um projeto hidrossanitário vai ser a segunda edição do Desencana. Então, a primeira foi voltada para a norma, a segunda edição vai ser voltada para o processo geral do projeto. Provavelmente aconteça em março desse ano lá no Instagram, 100% gratuito. Bacana, bacana. E, Pedro, já tem lista de espera? Tu ainda vai lançar a lista de espera? O Desencana não tem lista de espera, tá bom? Se chegar lá no meu Instagram, provavelmente você tá dentro. Quando eu for anunciar, eu crio ali uma inscrição para vocês entrarem no grupo, porque eu sempre disponibilizo material extra para vocês, disponibilizo os PDFs da aula que aconteceram. Então, quando chegar mais perto, vai ter esse grupo. O que está com lista de espera nesse momento é o meu treinamento de hidráulica, que chama Conexão, projeto hidrossanitário. Conexão, uma missão de transformar em um projeto hidrossanitário, e daí esse é um treinamento que acontece comigo, tem aulas gravadas, aulas ao vivo, onde eu ensino também a projetar no Revit, dimensionar, disponibilizo minhas planilhas e tudo. Eu não consegui atender uma grande parcela de pessoas, por ser um número reduzido, o Desencana teve mais de 300 inscritos, e daí esse treinamento Conexão, ele é bem próximo comigo, ele tem vagas limitadas, então ele tem lista de espera. Eu acho que, se eu não me engano, no momento já tem 6 pessoas esperando, e eu atendo até 15, que é o limite do que eu consigo do meu horário de atender as pessoas com o projeto, e daí eles desenvolvem um projeto real comigo e eu vou auxiliando em todas as disciplinas. É bem legal. Esse tem lista de espera, quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu te mando o link da lista de espera. Bacana, bacana. Vou deixar esses links aqui. Gente, é isso aí. Pedro, muito obrigado, cara, tu estava fazendo projeto lá e tal, e parou aqui para conversar com a gente. Muito obrigado, assim, de verdade, te agradeço demais por você ter reservado esse tempo aí para conversar comigo, e tenho certeza que a galera vai curtir esse conteúdo aqui que a gente conversou, enfim, esse formato mais leve aqui, cara, sem nada ensaiado. Tipo, eu quero que as pessoas venham e relaxem aqui, converse o que der na telha, conversa. Eu faço as perguntas aqui, no meio das perguntas eu pergunto outras coisas, enfim. Então, eu gosto muito eu considero como uma nova forma de produzir conteúdo em 2021, principalmente conteúdo em áudio, que eu acredito demais em áudio, cara. Eu acho que podcast é uma coisa que só vai crescer daqui para frente, e eu acho massa poder ter essa conversa aqui com pessoas como você. Então, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Paulo. Na verdade, quando você mandou lá as perguntas do tema, eu falei assim, nem vou preparar nada, isso é do meu dia a dia, eu vivencio isso todo dia. Com certeza. Eu vou abrir e vou falar lá, que nem você falou, eu estava projetando. E a intenção é justamente essa, meu amigo. Eu parei para projetar. Na verdade, quando a gente entra no projeto, a gente entra no mundo paralelo, de repente chegou sua notificação. Ainda bem que você me lembrou lá no Instagram. Eu falei, nossa, já são quase 4 horas. Eu estava viajando lá no projeto. Daí a gente parou, entrei aqui, falei do que eu estava fazendo. Então, é tranquilo, é muito fácil quando a gente vivencia isso no dia a dia. Muito obrigado pelo convite. Eu também sou apaixonado por compartilhar conhecimento. Esse é o motivo de eu estar no Instagram. Beleza? Bacana. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Não, tamo junto, Pedro. E é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui, e até o próximo episódio com mais uma entrevista aqui para vocês. Valeu, galera.